Imagine, por um breve momento, que você não é humano. Imagine que você está de pé sobre a crosta congelada de um mundo que orbita a estrela que chamamos de Kepler 186. O céu acima de você não é o azul familiar da Terra, mas um tom carmesim profundo, banhado pela luz de um sol anão vermelho, uma brasa moribunda que queima lenta e furiosamente no crepúsculo eterno. Você levanta o que chamaria de olhos para o firmamento alienígena, varrendo as constelações que nenhuma carta estelar humana jamais mapeou. Ali, perdido entre a poeira de diamante da Via Láctea, brilha um ponto de luz amarelo, fraco e insignificante. É uma estrela de magnitude indistinta, apenas mais um grão de areia na praia infinita da galáxia. Você não sabe que aquele ponto amarelo abriga guerras, catedrais, oceanos repletos de vida e uma espécie que, neste exato momento, olha de volta para você com a mesma curiosidade desesperada. Para você, aquele ponto é apenas uma estrela anônima na vastidão silenciosa, o Sol. Esta é a perspectiva que nos assombra. Por milênios, a humanidade caminhou sob a abóbada celeste, convencida de sua própria centralidade. Acreditávamos que o cosmos era um palco construído apenas para o nosso drama, que as estrelas eram lâmpadas penduradas por divindades para iluminar nossos caminhos noturnos. Mas a ciência, em sua busca implacável pela verdade, nos despojou desse consolo. Copérnico removeu a Terra do centro. Hubble empurrou nosso Sol para a periferia de uma galáxia comum. E agora, a astronomia moderna nos confronta com a possibilidade mais aterrorizante de todas, a de que o palco está lotado, mas as luzes estão apagadas e a plateia está em silêncio. A solidão existencial da humanidade define a nossa motivação primordial. Não olhamos para o céu apenas para catalogar reações de fusão nuclear ou mapear nuvens de gás. Buscamos um reflexo. Buscamos a prova de que a consciência não é um acidente estatístico, uma aberração monstruosa da termodinâmica que floresceu por acaso em uma rocha úmida. Esta é a crônica da nossa busca por planetas semelhantes à Terra. Uma odisseia não de naves espaciais, mas de luz, sombra e matemática, na esperança de encontrar outro oásis no grande vazio cósmico. A história dessa busca começa muito antes dos telescópios espaciais, nas fogueiras da intuição humana. No ano de 1600, em Roma, o frade dominicano Giordano Bruno foi levado ao campo de Fiore. Seu crime não foi apenas teológico, mas cosmológico. Ele ousou sugerir que as estrelas eram outros sóis, e que esses sóis eram orbitados por outros mundos, e que esses mundos poderiam estar repletos de seres vivos. Enquanto as chamas consumiam seu corpo, a fumaça subia para um céu que ele imaginava povoado por uma infinidade de terras. Bruno não tinha dados, não tinha espectrógrafos, não tinha curvas de luz. Ele tinha apenas a convicção filosófica de que a natureza não desperdiça espaço. Se a Terra é apenas um mundo entre muitos, então a vida deve ser uma regra, e não uma exceção. No entanto, provar a visão de Bruno revelou-se um dos desafios mais árduos da física moderna. Detectar um planeta orbitando outra estrela é um pesadelo de contraste e escala. Imagine tentar avistar um vagalume voando ao lado de um farol de busca de alta potência, a quilômetros de distância, em meio a um nevoeiro denso. A estrela, com sua fúria nuclear, brilha bilhões de vezes mais intensamente do que o planeta que reflete sua luz passiva. Os fótons do planeta são afogados, obliterados pelo dilúvio de radiação de sua estrela-mãe. Durante séculos, os astrônomos olharam e não viram nada além de estrelas solitárias. Foi necessário mudar a forma como olhamos. Se não podemos ver o vagalume,
devemos procurar o que o vagalume faz com a luz do farol. A primeira grande ferramenta nessa caçada é a gravidade, a força que tece o tecido do espaço-tempo. Isaac Newton nos ensinou que a gravidade é uma via de mão dupla. A estrela atrai o planeta, mantendo-o em órbita. Mas o planeta também atrai a estrela. É uma valsa cósmica onde o parceiro maior parece imóvel, mas um olhar atento revela que ele oscila. Quando um planeta massivo orbita sua estrela, ele a puxa para frente e para trás, em um ciclo rítmico. Da nossa perspectiva na Terra, essa dança se manifesta no espectro da luz estelar. Quando a estrela é puxada em nossa direção, as ondas de luz se comprimem, mudando para o azul. Quando ela se afasta, as ondas se esticam, mudando para o vermelho. Este é o efeito Doppler, o mesmo princípio que altera o som de uma sirene de ambulância quando ela passa por nós. Mas a escala aqui é infinitesimal. Estamos procurando mudanças na velocidade da estrela da ordem de metros por segundo, a velocidade de uma pessoa caminhando apressada. Tudo isso acontecendo a anos-luz de distância. Foi usando essa técnica, a velocidade radial, que a humanidade finalmente quebrou o silêncio em 1995. Michel Mayor e Didier Queloz apontaram seus instrumentos para a estrela 51 Pégase e encontraram algo impossível. Um gigante gasoso com metade da massa de Júpiter, orbitando sua estrela numa proximidade suicida, completando um ano em apenas 4 dias. O mundo, batizado de 51 Pégase B, desafiava todas as teorias de formação planetária da época. Era um inferno escaldante, um Júpiter quente, um mundo onde chove ferro derretido e os ventos sopram a velocidades supersônicas. Não era a Terra. Não era um lugar onde a vida, como conhecemos, poderia sonhar em existir. Mas era a prova. O universo estava cheio de planetas, mesmo que fossem monstros nascidos do caos. Mas a nossa sede não é por monstros de gás e fogo. Nossa sede é por água, por rocha, por um céu azul. Para encontrar mundos menores, mundos rochosos como o nosso, precisávamos de uma precisão ainda maior. Precisávamos da sombra. Imagine novamente o nosso farol distante. Se o vagalume passar exatamente na frente do feixe de luz, haverá uma diminuição imperceptível, mas real, no brilho do farol. Este é o método de trânsito. Quando um exoplaneta cruza o disco de sua estrela hospedeira, ele bloqueia uma fração minúscula de sua luz. Para um planeta do tamanho da Terra, orbitando uma estrela como o Sol, essa queda de brilho é de menos de 1/100º de 1%. É como tentar detectar a sombra de um mosquito passando na frente de um estádio de futebol iluminado, visto da órbita da Lua. Para realizar tal façanha, lançamos olhos mecânicos ao espaço. O telescópio espacial Kepler, um observador silencioso flutuando no vácuo, fixou seu olhar em um único pedaço do céu, monitorando o brilho de 150 mil estrelas simultaneamente. Ele não piscou. Ele esperou pelas sombras, e as sombras vieram. O que Kepler revelou foi uma galáxia mais estranha e abundante do que qualquer ficção científica ousou prever. Descobrimos superterras, mundos rochosos, gigantescos com gravidade esmagadora. Descobrimos mini-Netunos, envoltos em mantos de gás sufocante. Descobrimos planetas orbitando sistemas binários, onde 2 sóis se põem no horizonte, lembrando as visões oníricas de contos antigos. E, dispersos entre esses estranhos vizinhos, começamos a encontrar os candidatos dourados. A busca por uma terra gêmea é regida por uma regra simples e brutal: a zona habitável. É uma faixa estreita ao redor de uma estrela, nem tão perto para que os oceanos fervam em vapor, nem tão longe
para que congelem em gelo eterno. É a zona Cachinhos Dourados, onde a temperatura permite a existência de água líquida na superfície. A água é o solvente universal, o meio onde a química se torna biologia, onde a matéria inerte aprende a se replicar. Mas a definição de habitabilidade é mais complexa do que a simples distância. Um planeta na zona habitável pode ser um mundo morto se não tiver uma atmosfera para proteger sua superfície da radiação ultravioleta, ou um campo magnético para desviar os ventos estelares que tentam arrancar essa atmosfera. Marte, nosso vizinho, reside na borda da zona habitável, mas é um deserto frio e oxidado, um aviso silencioso de que a localização não é garantia de vida. Vênus, por outro lado, está apenas um pouco mais perto do Sol, mas sofreu um efeito estufa descontrolado que o transformou em um forno pressurizado, capaz de derreter chumbo. A linha entre o paraíso e o inferno é assustadoramente tênue. À medida que refinamos nossos instrumentos, a lista de candidatos cresce. Nomes como TRAPPIST-1, um sistema com 7 mundos rochosos, espremidos em órbitas apertadas ao redor de uma estrela fria, capturam nossa imaginação. Se você estivesse na superfície de TRAPPIST-1e, os outros planetas apareceriam no céu como luas gigantescas, visíveis mesmo à luz do dia, revelando suas características geológicas a olho nu. Seria um cosmos de intimidade, onde civilizações vizinhas poderiam trocar sinais de luz através do abismo curto que as separa. No entanto, a detecção de um planeta rochoso na zona habitável é apenas o prelúdio. Saber que o planeta está lá não nos diz se ele está vivo. Para isso, precisamos tocar a luz que passa por sua atmosfera. Quando a luz da estrela atravessa o ar de um exoplaneta durante um trânsito, os gases na atmosfera absorvem comprimentos de onda específicos, deixando uma assinatura química, um código de barras espectral. Estamos à caça de bioassinaturas. A presença simultânea de oxigênio e metano, gases que reagem e se anulam rapidamente, a menos que sejam constantemente reabastecidos por algo. Esse algo, na Terra, é a vida. Esta busca nos leva de volta àquela imagem inicial, a civilização alienígena olhando para o nosso Sol. Se eles possuíssem nossos telescópios atuais, veriam Júpiter e Saturno. Talvez, com muita sorte, detectassem a Terra como uma pequena oscilação nos dados, ou uma sombra fugaz. Mas saberiam eles sobre as florestas tropicais? Sobre o plâncton nos oceanos que bombeia oxigênio para a atmosfera? Ou veriam apenas uma rocha silenciosa, mais um monumento à entropia? A física nos diz que não há nada de especial em nossos átomos. O carbono em nossos corpos é o mesmo carbono forjado no coração de estrelas mortas em Andrômeda. A água em nossos copos é a mesma molécula encontrada em cometas distantes. As leis que governam a queda de uma maçã são as mesmas que mantêm as galáxias unidas. Se a física é universal e a química é universal, então a biologia também deveria ser. A ausência de evidência não é evidência de ausência, mas o silêncio do universo, o grande silêncio, pesa sobre nós. Cada novo planeta descoberto é uma peça de um quebra-cabeça que talvez nunca terminemos. Estamos construindo um censo da galáxia, tentando determinar o valor de uma variável na famosa equação de Drake, a fração de estrelas com planetas habitáveis. Os números sugerem que existem bilhões de mundos como a Terra apenas na Via Láctea. Bilhões de oportunidades para a vida surgir. Bilhões de palcos onde dramas evolutivos poderiam ter se desenrolado. E, no entanto, nossas antenas de rádio captam apenas o chiado estático do Big Bang. Nossas sondas viajam para o escuro
e não encontram monólitos, nem saudações. Talvez a vida seja incrivelmente rara, um evento milagroso que requer uma sequência de acasos tão improvável que ocorre apenas uma vez por universo. Ou talvez a vida seja comum, mas a inteligência tecnológica seja uma armadilha, um grande filtro que extingue civilizações antes que elas possam alcançar as estrelas. Talvez estejamos olhando para cemitérios planetários, ruínas de mundos que brilharam e se apagaram muito antes de aprendermos a olhar para cima. A busca por planetas semelhantes à Terra é, em última análise, uma busca por contexto. Queremos saber se somos os guardiões solitários da chama da consciência ou se somos apenas uma nota em uma sinfonia galáctica que ainda não conseguimos ouvir. Cada exoplaneta que catalogamos, cada espectro que analisamos, nos aproxima um passo da resposta, ou nos empurra mais fundo no mistério. Nós somos a maneira do cosmos conhecer a si mesmo, disse Sagan. E agora, o cosmos está usando nossos olhos para procurar outros olhos. A jornada apenas começou, e a vastidão à nossa frente é tanto um convite quanto um aviso. Enquanto nossos telescópios varrem a escuridão, procurando aquele pálido ponto azul ao redor de outro sol, somos forçados a confrontar a fragilidade do nosso próprio lar. Se encontrarmos outro mundo vivo, nossa solidão terminará. Se não encontrarmos, nossa responsabilidade se tornará infinita, pois se formos a única voz no universo, quão preciosa deve ser a nossa canção. E se o universo estiver repleto de vozes, por que todas elas sussurram em frequências que ainda não compreendemos? Roma, 17 de fevereiro de 1600. Amanhã no campo de Fiore é fria, mas o ar logo se tornaria sufocante com o calor e a fumaça. No centro da praça, amarrado a uma estaca, está um homem cuja mente viajou mais longe do que qualquer navio da época jamais ousaria navegar. Giordano Bruno não era um cientista no sentido moderno. Ele era um visionário, um místico que cometeu o erro fatal de olhar para o céu noturno e não ver uma cúpula fechada, mas um abismo sem fim. Enquanto as chamas começam a lamber a madeira seca aos seus pés, as palavras que o condenaram ecoam na mente dos inquisidores. Ele ousou proclamar que as estrelas nada mais eram do que outros sóis. E, mais herético ainda, que aqueles sóis distantes eram cercados por seus próprios planetas, mundos habitados por outras criaturas, outras vidas, outras inteligências. Para a Igreja, isso era uma abominação que diminuía a importância da humanidade e de Cristo. Para Bruno, era a glória suprema de Deus. Ele olhou para seus executores e disse que o medo que sentiam ao proferir a sentença era maior do que o medo dele em recebê-la. Quando o fogo consumiu sua carne, as cinzas de Giordano Bruno subiram, misturando-se com o vento, flutuando em direção àquele firmamento que ele tanto amava. Por quase 400 anos, aquelas cinzas pareceram ser tudo o que restava da ideia de outros mundos. A humanidade recuou para a segurança de sua solidão. Aceitamos que o Sol era uma estrela, sim, mas nos agarramos à arrogante esperança de que nosso sistema solar, com sua arquitetura ordenada de planetas rochosos internos e gigantes gasosos externos, fosse um milagre único, uma joia solitária na vastidão estéril do cosmos. Mas a curiosidade é uma força mais persistente que o dogma. Avançamos através dos séculos, passando por Galileu, Newton e Einstein. A física transformou-se de filosofia em equações brutais e precisas. No entanto, a pergunta de Bruno permanecia sem resposta. Sabíamos como as estrelas queimavam, sabíamos como a gravidade dobrava o tempo,
mas não conseguíamos ver os companheiros dessas estrelas. O problema não era de lógica, mas de luz. Imagine tentar avistar um pirilampo voando a poucos centímetros de um farol marítimo, em plena potência, enquanto você observa de um continente distante. A luz da estrela é bilhões de vezes mais brilhante do que a luz refletida por qualquer planeta que a orbite. O brilho da estrela aniquila a existência visual de seus filhos. Estávamos cegos pelo próprio esplendor que tentávamos estudar. Para ver o invisível, os astrônomos tiveram que parar de olhar e começar a escutar a luz. Estamos agora, em meados da década de 1990, nas montanhas do sul da França. O Observatório de Haute-Provence é uma estrutura modesta, longe do glamour dos telescópios espaciais que viriam depois. Lá dentro, 2 homens, Michel Mayor e seu aluno de doutorado, Didier Queloz, estão engajados em uma caçada que muitos de seus colegas consideravam fútil. Eles não estavam tentando tirar uma fotografia de um planeta. Eles estavam monitorando o pulso de uma estrela. A estrela era 51 Pégase, um sol morno e amarelo, muito parecido com o nosso, situado a 50 anos-luz de distância na constelação de Pégaso. A técnica que eles refinavam era a espectroscopia Doppler, uma dança sutil de física e precisão. A premissa é elegante em sua simplicidade. Quando um planeta orbita uma estrela, ele não gira simplesmente ao redor de um centro imóvel. A gravidade é uma via de mão dupla. O planeta puxa a estrela tanto quanto a estrela puxa o planeta. Claro, a estrela é massiva, um titã, comparado ao planeta, mas ela não é imune. Ela oscila, ela balança. Como um pai girando uma criança pelos braços, o adulto precisa se inclinar para trás para manter o equilíbrio. Mayor e Queloz construíram um instrumento, o Elodie, capaz de detectar esse balanço minúsculo. Quando a estrela se move em nossa direção devido a esse puxão gravitacional, as ondas de luz que ela emite são comprimidas, tornando-se ligeiramente mais azuis. Quando ela se afasta, as ondas são esticadas, desviando-se para o vermelho. É o mesmo princípio que faz a sirene de uma ambulância mudar de tom quando passa por nós na estrada, mas traduzido para a linguagem da luz e das cores. O que eles encontraram nos dados, no entanto, não fazia sentido. A sabedoria convencional, construída sobre séculos de observação do nosso próprio sistema solar, ditava que os planetas gigantes, os monstros de gás, como Júpiter e Saturno, só poderiam se formar e existir nas regiões frias e distantes de suas estrelas. Lá fora, onde o gelo é eterno, havia material suficiente para construir tais colossos. Perto da estrela, o calor e o vento solar deveriam impedir o crescimento de gigantes ou varrer sua atmosfera. Um sistema solar era como uma casa bem organizada. As rochas pequenas perto da lareira, os gigantes gasosos no jardim frio. Mas os dados de 51 Pégase gritavam uma história impossível. O sinal Doppler indicava que algo massivo estava puxando a estrela. A oscilação era violenta e rápida, tão rápida que se repetia a cada 4 dias. No nosso sistema, Mercúrio, o planeta mais interno e veloz, leva 88 dias para completar uma volta ao redor do Sol. O objeto que Mayor e Queloz detectaram tinha a massa de meia Júpiter, mas orbitava sua estrela a uma fração da distância de Mercúrio. Eles verificaram os equipamentos, verificaram os cálculos. O universo não podia estar errado, mas a mente humana lutava para aceitar a realidade. O que eles haviam encontrado era um monstro, um Júpiter quente, um gigante gasoso orbitando tão perto de seu Sol que sua atmosfera deveria estar fervendo, expandindo-se em uma cauda de cometa titânica, com nuvens de silicatos
e chuvas de ferro líquido. Era um mundo infernal, travado This breakthrough isn't just gravitacionalmente, science fiction com um lado anymore. It's your perpetuamente future. queimando sob We've o olhar officially entered curioso the de era sua of estrela, interstellar travel. e o outro congelado na escuridão eterna. A existência de 51 Pégase B não apenas provava que Giordano Bruno estava certo sobre a existência de outros mundos, ela provava que nossa imaginação era limitada. The Em significance is outubro clear de in this model. 1995, but we must quando o account for anúncio the foi feito em outliers before Florença, concluding a anything. comunidade científica ficou The atordoada. p-value is clearly below the threshold. The O signal is paradigma da significant. formação It's planetária borderline. We foi must be cautious estilhaçado with the interpretation, instantaneamente. given the sample O nosso size. sistema We cannot solar, publish this que unless the considerávamos parameters are o absolutely arquétipo, unassailable. The o R modelo values support padrão the do hypothesis, cosmos, sir. But the revelou-se visualization here talvez contradicts uma the trend exceção, line. We need more ou data. apenas uma variação monótona em uma galáxia de caos e diversidade extremos. A descoberta de 51 Pégase B foi a queda do muro que nos separava do universo real. Até então, projetávamos nossa própria imagem no céu. Esperávamos encontrar reflexos de nós mesmos. Em vez disso, encontramos o estranho, o exótico, o violento. Descobrimos que a natureza não segue as regras de arrumação que inventamos. Os planetas não ficam onde nascem, eles migram. Eles viajam através do disco protoplanetário, engolindo luas e asteroides, espiralando perigosamente em direção aos seus sóis, parando apenas à beira da destruição. 51. Pégase B era um sobrevivente, um gigante que viajou das profundezas frias para se aquecer no fogo estelar, desafiando todas as teorias que tínhamos escrito em nossos livros didáticos. Giordano Bruno queimou porque sugeriu que o universo era infinito e povoado. Maior e Queloz nos mostraram que esse universo povoado é mais bizarro e magnífico do que qualquer teologia ou ficção científica poderia prever. Eles abriram as comportas. Depois de 51 Pégase B, os céus deixaram de ser silenciosos. Começamos a ver oscilações em toda parte. Não estávamos mais olhando para pontos de luz estáticos. Estávamos olhando para parceiros de dança, girando em uma valsa gravitacional através da escuridão. A solidão da Terra começou a se dissipar, não porque encontramos gêmeos, mas porque percebemos que a galáxia está superlotada de possibilidades. Se um mundo tão improvável quanto um Júpiter quente pode existir, que outras realidades impossíveis estão escondidas na luz das estrelas que vemos todas as noites. A detecção desse mundo fantasma nos ensinou uma lição de humildade profunda. Não somos a medida de todas as coisas. O universo não é obrigado a fazer sentido para nós. A física permite o que a nossa intuição nega. E enquanto os instrumentos se tornavam mais sensíveis, a pergunta mudou. Não era mais, existem outros mundos? Mas sim, haverá algum mundo que não seja um pesadelo de fogo e gás? Onde estão as rochas silenciosas? Onde estão as águas líquidas? Onde estão os lugares onde as cinzas de um sonhador poderiam pousar e encontrar solo fértil, em vez de um forno estelar? A busca pelo 51 Pégase B foi o fim da nossa inocência astronômica e o começo da nossa verdadeira odisseia. Havíamos encontrado o monstro no labirinto. Agora, precisávamos encontrar o espelho. Imagine um salão de baile imerso na mais completa escuridão. O espaço é vasto, infinito, estendendo-se para além do que a mente pode conceber. Neste salão, há dançarinos. Alguns vestem trajes feitos de luz pura, ardendo com o brilho de 1000 fornalhas nucleares. Outros, no entanto, estão envoltos em mantos de veludo negro, invisíveis aos olhos. Fantasmas que deslizam pelo parquete cósmico. Se observarmos apenas os dançarinos luminosos, poderíamos pensar que eles se movem sozinhos, girando em uma solidão majestosa. Mas se olharmos com atenção, com a paciência de um relojoeiro que desmonta o tempo, notaremos algo estranho. O dançarino de luz
não gira perfeitamente sobre o seu próprio eixo. Ele oscila, ele avança e recua, puxado por mãos invisíveis. Ele se inclina para trás, como se contrabalançasse um peso que não podemos ver. É nesta valsa imperfeita, neste desequilíbrio sutil, que a presença do invisível se revela. Durante séculos, a humanidade olhou para as estrelas e as viu como pontos fixos, faróis imutáveis pregados na abóbada celeste. Acreditávamos que o Sol era o monarca absoluto do sistema solar, mantendo sua corte de planetas sob estrita submissão gravitacional. Mas a física, em sua justiça poética, nos ensina que não existe monarquia absoluta no universo. A gravidade é uma democracia de forças. Assim como a estrela puxa o planeta, obrigando-o a traçar sua órbita elíptica, o planeta, por menor que seja, exerce sua própria vontade sobre a estrela. Eles orbitam um ponto comum, um centro de gravidade, compartilhado conhecido como baricentro. Quando o planeta é massivo, ou quando orbita perigosamente perto de seu Sol, esse baricentro desloca-se do núcleo estelar, forçando a estrela a realizar um pequeno círculo, uma pirueta desajeitada no vazio. Para detectar essa dança a anos-luz de distância, os astrônomos tornaram-se mestres em dissecar a luz. Não podemos ver a oscilação diretamente, pois a distância é vasta demais e o movimento é sutil demais. Em vez disso, ouvimos a cor da estrela. Quando a estrela oscila em nossa direção, puxada pelo seu companheiro invisível, as ondas de luz que ela emite são comprimidas, empilhando-se umas sobre as outras, como as ondas na proa de um navio veloz. A frequência aumenta e a luz desvia-se imperceptivelmente para o azul. Quando a estrela recua, fugindo de nós em sua órbita minúscula, as ondas se esticam, relaxam e a luz avermelha-se. Este é o efeito Doppler, o mesmo fenômeno que distorce o som da sirene de uma ambulância que passa, aplicado agora à sinfonia silenciosa da luz estelar. Durante anos, esta foi a nossa principal ferramenta, o método da velocidade radial. Foi assim que descobrimos os gigantes, os monstros de gás que rugiam perto de suas estrelas-mães, fazendo-as cambalear como marinheiros embriagados. Mas estávamos à caça de algo mais sutil. Procurávamos não o rugido de um gigante, mas o sussurro de um mundo rochoso, um planeta pequeno e frio, semelhante à nossa própria Terra. Para isso, precisávamos de uma nova maneira de ver, uma que não dependesse do peso do planeta, mas da sua sombra. Imagine agora um farol marítimo, poderoso e cegante, varrendo a escuridão do oceano a quilômetros de distância. Você está na costa, observando o feixe de luz que corta a noite. Agora, imagine que um único mosquito voa na frente da lâmpada desse farol. A diminuição da luz causada pelo inseto é ridícula. Uma fração de 1%. Aos olhos humanos, o brilho do farol permanece inalterado. Mas para um fotodetector sensível, o suficiente, capaz de contar cada fóton individual que chega à sua superfície, essa passagem é um evento cataclísmico. O fluxo de luz cai, desenhando um vale profundo e quadrado no gráfico de luminosidade, antes de retornar ao normal. Este é o método de trânsito. É a arte de detectar um eclipse em miniatura. Quando um planeta cruza a face de sua estrela, a partir da nossa linha de visão, ele bloqueia uma porção ínfima da luz estelar. Se a Terra passasse na frente do Sol, observada por uma civilização distante, bloquearia apenas uma parte, em 10.000, da luz solar. Para encontrar uma outra Terra, tivemos que construir telescópios espaciais que não piscassem, olhos de vidro e silício que pudessem encarar 150.000 estrelas simultaneamente, esperando, rezando para que uma delas,
diminuísse o seu brilho na quantidade exata de um mosquito passando por um farol. A geometria deste método é cruel. Exige um alinhamento cósmico perfeito. Se a órbita do planeta estiver inclinada apenas alguns graus em relação à nossa visão, ele nunca cruzará a face da estrela, passará acima ou abaixo dela, invisível na escuridão. Isso significa que, para cada planeta que detectamos através do trânsito, existem dezenas, talvez centenas, que permanecem ocultos, zombando da nossa perspectiva limitada. No entanto, os que encontramos nos contam histórias extraordinárias. O trânsito nos dá o tamanho do planeta. A velocidade radial nos dá a massa. Juntos, esses dois números nos entregam o santo graal da caracterização planetária, a densidade. Com a densidade, podemos saber se o mundo é feito de gás, de gelo ou, crucialmente, de rocha e ferro. Mas a rocha por si só é apenas um palco vazio. Para que a peça da vida possa ser encenada, é necessário um cenário muito específico. Entramos agora no conceito mais debatido e mal compreendido da astrofísica moderna: a zona habitável. Frequentemente descrita de forma simplista como a região onde não é nem muito quente, nem muito frio, a zona habitável é, na verdade, um conceito de termodinâmica profunda e equilíbrio de fases. A água é uma substância estranha no universo. É composta por dois dos átomos mais comuns do cosmos, hidrogênio e oxigênio, mas a sua fase líquida é uma raridade preciosa. A água líquida é um estado de matéria que exige um compromisso delicado entre a pressão atmosférica e a temperatura ambiente. No vácuo do espaço, a água não pode existir como líquido. Ela sublima instantaneamente de gelo para vapor. Para ter oceanos, um planeta precisa de uma atmosfera que atue como uma tampa de panela de pressão, mantendo as moléculas unidas. A zona habitável é, portanto, a faixa orbital, onde o fluxo de energia da estrela permite que a água permaneça líquida na superfície de um planeta rochoso, pressupondo uma atmosfera adequada. É um cálculo de balanço energético. O planeta recebe energia da estrela na forma de luz visível e ultravioleta. Ele absorve essa energia, aquece e a reemite para o espaço como radiação infravermelha. Se o planeta estiver muito próximo da estrela, o fluxo de entrada é avassalador. A temperatura da superfície sobe. Os oceanos evaporam. O vapor de água, sendo um potente gás de efeito estufa, aprisiona ainda mais calor, criando um ciclo de feedback positivo, desastroso. As moléculas de água sobem para a alta atmosfera, onde a radiação estelar quebra as ligações entre hidrogênio e oxigênio. O hidrogênio, leve, escapa para o espaço, e o planeta seca para sempre, tornando-se um deserto escaldante como Vênus. Se o planeta estiver muito longe, o destino é igualmente trágico, mas por congelamento. O dióxido de carbono na atmosfera condensa-se e cai como neve, removendo o cobertor térmico do planeta. O gelo avança dos polos até o Equador, refletindo a pouca luz que chega de volta para o espaço, esfriando o mundo ainda mais. O planeta torna-se uma bola de neve global, trancada numa estasis gélida, onde a química da vida é lenta demais para importar. A zona habitável é o fio da navalha entre esses dois abismos termodinâmicos. É a região onde a entropia permite a complexidade. Mas a localização desta zona não é estática. Ela evolui com o tempo. As estrelas, como seres vivos, envelhecem. O nosso Sol, em sua juventude, era 30% menos luminoso do que é hoje. A zona habitável estava mais próxima dele. À medida que o Sol queima seu combustível de hidrogênio, ele se torna mais quente e mais brilhante.
empurrando a zona habitável para fora. A Terra está, neste momento, deslizando lentamente para a borda interior desta zona. Em um futuro distante, muito antes de o Sol morrer, os nossos oceanos ferverão. A busca por planetas semelhantes à Terra é, em última análise, a busca por este equilíbrio precário. Não procuramos apenas uma rocha na distância certa, procuramos um sistema onde a geologia, a atmosfera e a radiação estelar tenham conspirado durante bilhões de anos para manter a água em seu estado fluido. Procuramos um lugar onde a valsa gravitacional não tenha perturbado a órbita, a ponto de criar excentricidades extremas que congelariam e cozinhariam o planeta alternadamente. Ao analisarmos a luz que passa através da atmosfera de um exoplaneta durante um trânsito, realizamos uma espectroscopia de transmissão. A luz da estrela filtra-se pelos gases do planeta, e certas cores são absorvidas. Se virmos a impressão digital do vapor de água, do oxigênio, do metano, estamos vendo a respiração do planeta. Estamos vendo a máquina termodinâmica em funcionamento. Mas interpretar esses sinais é como ler fumaça. Uma atmosfera de vapor de água pode significar um oceano vibrante ou um efeito estufa descontrolado em seus estágios finais. Cada descoberta nos traz uma nova lição de humildade. Encontramos planetas onde chove vidro derretido, mundos mais escuros que carvão que devoram toda a luz que os atinge, e superterras cobertas por oceanos globais sem fundo. A diversidade é estonteante, um lembrete de que a natureza é mais criativa do que a nossa ficção científica. No entanto, no meio deste zoológico exótico, a imagem de um ponto azul pálido, com nuvens brancas de água e continentes de granito e basalto, permanece elusiva. A física nos diz que eles devem estar lá. As estatísticas, extrapoladas a partir dos dados da missão Kepler, sugerem que existem bilhões de planetas rochosos nas zonas habitáveis de estrelas semelhantes ao Sol apenas na nossa galáxia. Bilhões de palcos montados, esperando pelos atores. Bilhões de oportunidades para que a química se torne biologia. Mas estar na zona habitável é apenas o primeiro requisito, o ingresso para o espetáculo, não o espetáculo em si. Um planeta precisa de um campo magnético para proteger sua atmosfera do vento estelar. Essa torrente de partículas carregadas que busca arrancar o ar do mundo. Precisa de placas tectônicas para reciclar o carbono, enterrando-o quando está quente demais e liberando-o através de vulcões quando está frio demais. Um termostato geológico que opera em escalas de tempo de milhões de anos. Precisa, talvez, de uma lua grande para estabilizar sua inclinação axial e impedir que as estações do ano se tornem caóticas. A busca por uma terra gêmea é, portanto, a busca por uma coincidência monumental de física, química e história geológica. Estamos procurando um eco da nossa própria improbabilidade. E enquanto os nossos telescópios varrem a escuridão, medindo o bamboleio de estrelas distantes e esperando a sombra fugaz de mundos minúsculos, somos confrontados com a questão mais profunda de todas. Se o universo é tão vasto e os ingredientes para a vida são tão comuns, se a água líquida é uma consequência natural da termodinâmica em bilhões de mundos, onde está o sinal de que não estamos sozinhos olhando para o céu? O silêncio que nos responde é, por enquanto, a única música que acompanha a valsa das esferas. Será que somos os únicos ouvintes? Ou apenas os únicos que ainda não aprenderam a melodia correta? Johannes Kepler acreditava ouvir uma música celestial. Quando o astrônomo alemão olhou para o céu noturno no século XVII,
Ele não viu um vácuo frio e indiferente, mas sim uma geometria sagrada, uma orquestração perfeita, onde cada planeta deslizava por sua órbita como uma nota em uma partitura divina. Ele chamou isso de harmonia dos mundos. Durante séculos, nos agarramos a essa imagem reconfortante de um universo mecânico, previsível e benigno, onde os sistemas estelares funcionam como relógios suíços meticulosamente calibrados para a estabilidade. Imaginávamos que, se outras estrelas tivessem filhos planetários, eles seriam reflexos ordenados da nossa própria família solar, pequenos mundos rochosos aninhados perto do calor, gigantes gasosos pastoreando as fronteiras geladas, todos girando em círculos quase perfeitos de eterna serenidade. Mas o universo não toca uma valsa. Ele ruge. À medida que nossos instrumentos perfuraram o véu da distância, a música das esferas foi abafada por uma dissonância violenta e aterrorizante. O que encontramos na escuridão não foram espelhos do nosso lar, mas sim fornalhas de horror cósmico que desafiam a sanidade da nossa imaginação. A exploração da galáxia revelou que o nosso sistema solar, com suas órbitas circulares e clima temperado, não é o padrão. É uma anomalia. É um jardim murado cercado por uma selva em chamas. Imagine viajar 63 anos-luz na direção da constelação de Vulpecula. Lá, flutuando na escuridão, reside um mundo que, à primeira vista, parece uma promessa de salvação. O planeta HD 1809733b apresenta-se aos nossos sensores como uma esfera de um azul profundo e sereno, uma tonalidade cobalto que lembra os vastos oceanos da Terra vistos do espaço. Um viajante desavisado poderia confundir essa cor com a presença de água, oxigênio e vida. Mas essa beleza é uma mentira cruel, uma armadilha visual montada pela química exótica. Ao descer pela atmosfera deste gigante, a ilusão de paz é estilhaçada instantaneamente. O azul não vem do reflexo de mares tropicais, mas da dispersão da luz em nuvens altas carregadas de partículas de silicato. Aqui, a temperatura do ar excede 1000 graus Celsius, um calor tão intenso que a própria rocha se vaporiza. Mas o verdadeiro terror começa quando se considera o vento. A diferença de temperatura entre o lado diurno, eternamente voltado para sua estrela-mãe, e o lado noturno perpétuo, cria um motor atmosférico de ferocidade incalculável. Ventos uivam a 7.000 km por hora, 7 vezes a velocidade do som. Neste maelstrom supersônico, o vapor de silicato condensa-se. O céu não chora água, ele chora rocha derretida que se resfria rapidamente em fragmentos sólidos. Neste mundo azul enganoso, chove vidro. E devido à velocidade furiosa dos ventos, a chuva não cai verticalmente, ela voa horizontalmente. Estar na superfície, se houvesse uma superfície para se estar, seria enfrentar uma tempestade eterna de milhões de lâminas de vidro, viajando mais rápido que uma bala de fuzil, triturando qualquer coisa que ousasse existir. É um mundo de beleza estética externa que esconde um liquidificador global de morte inevitável. No entanto, a violência térmica e atmosférica é apenas uma faceta do caos galáctico. Há lugares onde a própria estrutura da matéria e do tempo parece distorcida, lugares que nasceram da morte estelar. Antes de encontrarmos qualquer planeta ao redor de uma estrela viva como o Sol, a humanidade tropeçou, quase por acidente, em um cemitério. No início da década de 1990, os radiotelescópios captaram sinais vindos de PSR, B1957-12, um pulsar localizado a 2.300 anos-luz de distância. Um pulsar é o cadáver de uma estrela massiva, um núcleo de nêutrons do tamanho de uma cidade, girando centenas de vezes por segundo,
e emitindo feixes de radiação como um farol cósmico enlouquecido. Ninguém esperava encontrar planetas aqui. A explosão de supernova que criou o pulsar deveria ter incinerado qualquer coisa em sua órbita. E ainda assim, lá estavam eles. Draugr, Poltergeist e Phobetor. Nomes retirados das mitologias da morte e do medo, adequados para mundos que orbitam um cadáver estelar. Estes são os planetas zumbis. Eles não se formaram a partir da nuvem primordial que deu origem à estrela, mas sim dos restos pulverizados da destruição. Ou talvez sejam os núcleos despidos de antigas estrelas companheiras que foram devoradas pelo pulsar. Banhados não em luz quente e visível, mas em torrentes letais de raios-x e partículas de alta energia, esses mundos existem em um ambiente de esterilidade absoluta. O céu nesses planetas seria dominado por auroras violentas e perpétuas, rasgadas pelo campo magnético da estrela morta, enquanto o próprio solo crepita sob o bombardeio radioativo. É uma zombaria da vida, um sistema solar montado com os ossos de um cataclismo anterior, provando que a gravidade pode esculpir mundos, mesmo no coração do inferno. Afastando-nos dos mortos e voltando para os vivos, encontramos arquiteturas planetárias que subvertem nossa compreensão de valor e geologia. Na Terra, o carbono é a espinha dorsal da biologia, e em sua forma cristalina pressurizada, o diamante é um símbolo de raridade e riqueza. Mas o universo tem um senso de ironia peculiar. Existem sistemas onde a proporção de carbono para oxigênio durante a formação planetária foi invertida em comparação com a nossa. Considere 55 Cancri e uma super-terra que orbita tão perto de sua estrela que um ano dura apenas 18 horas. A gravidade esmagadora e o calor infernal criaram um ambiente onde a química do carbono domina. A crosta deste planeta pode ser composta em grande parte por grafite, o mesmo material humilde de um lápis. Mas à medida que descemos para o manto, a pressão inimaginável transforma esse carbono. Modelos sugerem que pelo menos 1/3 da massa deste planeta poderia ser diamante puro. Um planeta feito de diamante soa como o sonho supremo de um garimpeiro, mas na realidade é um pesadelo geológico. Sem a flexibilidade dos silicatos que permitem o movimento das placas tectônicas na Terra, um planeta de carbono pode ser tectonicamente travado ou violentamente vulcanizado de maneiras que não compreendemos totalmente. A superfície seria um deserto escuro e cintilante, com temperaturas altas o suficiente para derreter metal, onde o chão sob seus pés vale mais do que toda a economia da Terra, mas onde a vida é uma impossibilidade química. A abundância aqui torna o precioso banal, e a falta de água e oxigênio torna o ambiente uma tumba de joias estéreis. Esses extremos, o vidro supersônico, a radiação dos pulsares, os mantos de diamante, nos forçam a confrontar uma verdade desconfortável sobre a arquitetura do cosmos. Durante muito tempo, assumimos que a configuração do nosso sistema solar era a norma. Órbitas quase circulares, planetas rochosos perto da estrela, gigantes gasosos longe, tudo movendo-se em um plano ordenado. Mas os dados do caçador de planetas Kepler e de outros observatórios revelaram que o nosso quintal é estranhamente calmo. A maioria dos sistemas planetários lá fora parece ser o resultado de um jogo de bilhar cósmico jogado por gigantes enraivecidos. Vemos Júpiteres que migraram para dentro, engolindo ou expulsando todos os planetas menores em seu caminho.
antes de serem incinerados por suas próprias estrelas. Vemos planetas em órbitas excêntricas, elípticas como a de cometas, que os levam de um congelamento profundo a um forno abrasador em questão de meses, impedindo qualquer estabilidade climática necessária para a evolução biológica. Vemos sistemas onde os planetas não orbitam no equador da estrela, mas em ângulos polares bizarros, ou até mesmo em direção retrógrada, evidências de passados violentos e interações gravitacionais caóticas. Essa violência orbital sugere que a formação de sistemas planetários é um processo inerentemente destrutivo. O fato de a Terra não ter sido empurrada para o Sol por um Júpiter errante ou ejetada para o espaço interestelar por uma passagem gravitacional próxima não é uma regra da astrofísica, é uma sorte estatística. A estabilidade que permitiu que a vida unicelular evoluísse para a complexidade ao longo de bilhões de anos exige um equilíbrio delicado, uma trégua gravitacional que parece ser rara na galáxia. Nós olhamos para fora esperando encontrar espelhos, mas encontramos monstros. Cada novo mundo descoberto, com suas chuvas de ferro derretido ou seus céus negros sob sóis duplos, reforça a fragilidade do nosso oásis azul. A zona habitável não é apenas uma questão de distância da estrela. É uma questão de sobreviver à história violenta do próprio sistema. Se o universo é vasto, ele é também hostil. A matéria se organiza, sim, mas muitas vezes se organiza em formas que são fundamentalmente incompatíveis com a nossa existência. A normalidade cósmica não é a brisa suave de um dia de primavera ou o ciclo previsível das estações. A normalidade cósmica é o vento de vidro, a radiação ionizante e a órbita quebrada. Somos os náufragos que encontraram uma ilha de calmaria em um oceano de tempestades perpétuas. E enquanto catalogamos esses mundos de pesadelo, uma pergunta começa a se formar. Não sobre a física, mas sobre o destino. Se a violência é a regra e a ordem é a exceção, o que isso diz sobre o futuro da nossa própria ilha? A serenidade do nosso céu noturno é uma condição permanente? Ou estamos apenas desfrutando de um breve interlúdio de silêncio antes que a verdadeira música do universo, cacofônica e destrutiva, comece a tocar novamente? Era uma noite fria em Praga, no ano de 1610, quando Johannes Kepler olhou para o céu escuro e sonhou com a harmonia. Ele não via apenas pontos de luz, mas uma geometria divina, uma música das esferas, onde cada planeta dançava ao som de uma partitura invisível, escrita pela gravidade. Ele passou a vida tentando decifrar o ritmo do nosso próprio sistema solar, acreditando que a Terra e seus irmãos eram joias raras em um universo de estática e vazio. Kepler morreu sem saber que 4 séculos depois, o seu nome seria gravado no casco de uma máquina enviada para provar que o seu sonho de harmonia não era uma exceção, mas a regra absoluta do cosmos. Lançado ao espaço profundo, longe da interferência turbulenta da nossa atmosfera, o telescópio espacial Kepler não foi desenhado para viajar, mas para vigiar. Ele se tornou o grande olho imóvel da humanidade. Diferente de seus predecessores que varriam o céu inquietos, o Kepler escolheu um único pedaço de escuridão entre as constelações de Cisne e Lira, e simplesmente o encarou. Ele fixou o olhar em 150 mil estrelas simultaneamente e esperou. Não por dias, mas por anos. A missão era um teste de paciência cósmica, baseada em uma premissa de simplicidade aterrorizante. Se uma estrela é um farol brilhando na noite perpétua,
Um planeta é uma mariposa passando na frente da lente. O Kepler não procurava a luz, ele procurava a ausência dela. Ele caçava a sombra infinitesimal, uma queda de brilho tão sutil que seria comparável a detectar uma pulga rastejando sobre o farol de um carro a quilômetros de distância. Durante anos, os dados fluíram de volta para a Terra como uma torrente digital, desenhando gráficos que pareciam batimentos cardíacos. Cada mergulho na luminosidade era uma assinatura, um testemunho silencioso de que algo estava lá. E o que o Kepler revelou não foi apenas uma coleção de novos mundos, mas uma mudança fundamental na arquitetura da nossa solidão. Antes desse grande censo galáctico, a humanidade olhava para o céu e via um deserto estéril, pontilhado por oásis ocasionais. Acreditávamos que a formação de planetas, especialmente mundos rochosos pequenos como o nosso, poderia ser um acidente feliz, uma anomalia estatística. O legado do Kepler destruiu essa presunção de escassez. Os números que retornaram daquele campo de estrelas pintaram uma realidade vertiginosa. A Via Láctea não é um vazio salpicado de matéria. Ela é uma fábrica de mundos. A revolução estatística foi brutal e bela. Aprendemos que, em média, há pelo menos um planeta para cada estrela no céu. Quando você olha para cima numa noite clara, para aquele mar de luzes cintilantes, não está vendo fornalhas solitárias. Está vendo sistemas solares. Está vendo lares em potencial. A galáxia está superlotada. Onde antes imaginávamos um arquipélago distante, descobrimos que vivemos em um continente denso, onde os vizinhos estão por toda parte, escondidos apenas pelo brilho ofuscante de seus sóis hospedeiros. Mas a verdadeira poesia não estava apenas na quantidade, mas na diversidade exótica que emergiu das sombras. O Kepler nos mostrou que o universo tem uma imaginação muito mais fértil que a nossa. Encontramos mundos oceânicos sem terra firme, planetas de lava com densidades de ferro puro e, o mais intrigante, as superterras, uma classe de planetas que não existe em nosso próprio sistema. Pontes rochosas entre a magnitude da Terra e o gigantismo de Netuno. No entanto, em meio a essa enchente de dados, um sistema específico emergiu da escuridão para capturar a imaginação coletiva da nossa espécie. Não por ser vasto ou brilhante, mas por ser intimista e estranhamente familiar. A cerca de 40 anos-luz de distância, na direção da constelação de Aquário, reside uma estrela que mal merece esse nome. TRAPPIST-1 é uma anã ultra-fria, uma brasa cósmica com apenas uma fração da massa do Sol, brilhando com uma luz avermelhada e fraca. Se o nosso Sol fosse uma bola de basquete, TRAPPIST-1 seria uma bola de golfe. Ao redor desta fogueira morna, o universo arranjou uma obra-prima de compactação. 7 mundos, 7 planetas rochosos, todos com tamanhos comparáveis à Terra, amontoados em órbitas tão próximas que todo o sistema caberia confortavelmente dentro da órbita de Mercúrio. É uma miniatura de sistema solar, um bonsai cósmico onde a física da gravidade teceu uma teia complexa e delicada. A proximidade desses mundos é algo que desafia a nossa intuição planetária. Na Terra, olhamos para Vênus ou Marte e vemos pontos de luz, estrelas errantes. Mas se você estivesse na superfície de TRAPPIST-1, um dos mundos na zona temperada desse sistema, a visão seria digna de um sonho febril de ficção científica. Ao olhar para o céu, você não veria pontos. Você veria esferas. Os planetas vizinhos passariam sobre sua cabeça, com o tamanho aparente da nossa Lua, grandes o suficiente para que você pudesse distinguir continentes,
nuvens e oceanos a olho nu. Você poderia, teoricamente, olhar para cima e ver a geografia de outro mundo flutuando no crepúsculo eterno. Essa proximidade cria uma dinâmica gravitacional que Johannes Kepler teria reconhecido como a música que ele tanto procurou. Os 7 planetas de TRAPPIST-1 não orbitam de forma aleatória. Eles estão presos em uma cadeia de ressonância. Para cada 8 voltas que o planeta mais interno completa, o segundo completa 5, o terceiro 3, e assim por diante, em proporções de números inteiros perfeitos. É uma valsa matemática, uma orquestra onde cada corpo celeste puxa ritmicamente o outro, mantendo o sistema estável através de pulsões gravitacionais precisos. Se um planeta atrasasse ou acelerasse, a harmonia se quebraria e o sistema se autodestruiria no caos. Eles existem porque dançam juntos. Mas a beleza de TRAPPIST-1 carrega consigo uma ambiguidade profunda. A estrela anã vermelha, embora longeva o suficiente para queimar por trilhões de anos, é temperamental em sua juventude. Ela cospe labaredas de radiação ultravioleta que poderiam ter despido as atmosferas desses mundos eras atrás. A questão que assombra os astrofísicos não é apenas se esses planetas são do tamanho da Terra, mas se eles ainda são, de fato, planetas vivos ou apenas cadáveres rochosos polidos pelo vento estelar. Além disso, a proximidade com a estrela cobra um preço dinâmico, o acoplamento de maré. É muito provável que esses 7 mundos mostrem sempre a mesma face para o seu Sol, assim como a Lua faz para a Terra. Um lado do planeta seria um deserto de dia perpétuo, cozido sob o Sol vermelho imóvel no zênite, enquanto o outro lado seria um reino de gelo e noite eterna. A vida, se existir, teria que se refugiar na linha do terminador, a faixa de crepúsculo entre o dia e a noite, onde os ventos redistribuem o calor e a temperatura permite que a água permaneça líquida. Imagine a ecologia de tal mundo. Não haveria nascer ou pôr do sol. O tempo não seria marcado por dias, mas pela passagem dos outros planetas no céu. As plantas, se existissem, seriam negras ou infravermelhas, para absorver a fraca luz da estrela anã. Seria um mundo de penumbra, de sombras longas e ventos constantes soprando do lado diurno para o noturno. Um motor atmosférico tentando equilibrar a termodinâmica de um planeta dividido. O sistema TRAPPIST-1 tornou-se o laboratório definitivo. A promessa tangível de que a Terra não é o padrão, mas apenas uma variante. O telescópio Kepler nos ensinou que os planetas estão em toda parte, mas TRAPPIST-1 nos ensinou que a natureza pode criar ambientes análogos ao nosso em configurações totalmente alienígenas. Ele nos forçou a expandir a definição de semelhante à Terra. Não precisamos de uma cópia exata do nosso sistema solar, com um Sol amarelo e planetas espaçados, para encontrar um palco onde a biologia possa atuar. Essa mudança de paradigma, de procurar agulhas no palheiro para analisar a composição do próprio palheiro, preparou o terreno para a próxima fase da nossa busca. O Kepler nos disse onde olhar. Ele nos deu as coordenadas e a certeza estatística de que não estamos desperdiçando nosso tempo. Agora, a pergunta evolui. Não é mais, existem outros mundos, mas sim, o que está acontecendo na superfície deles? A luz que passa pela atmosfera desses planetas em trânsito carrega consigo as impressões digitais químicas de seus ares. Oxigênio, metano, vapor d'água
dióxido de The carbono. process is shown not as Moléculas que, na pessimism, combinação but as certa, the very não engine são of apenas progress that geologia, separates mas o fleeting sopro hope from metabólico enduring truth. de uma biosfera The global. process is shown not as Estamos na pessimism, fronteira de but as the poder very farejar a engine of vida progress that a separates anos-luz de fleeting hope distância. from enduring Ao truth. contemplarmos a The claim abundância stands revelada pelo resolute, Kepler e a a complexidade fortress against the compacta de onslaught of TRAPPIST-1, alternative explanations. somos confrontados com uma vertigem filosófica. Se os palcos são tão numerosos, se os cenários estão montados com água, rocha e energia por toda a galáxia, onde estão os atores? O silêncio do universo torna-se mais ensurdecedor quanto mais descobrimos o quão hospitaleiro ele parece ser. Cada planeta detectado é um convite e um mistério. O Kepler desligou seus olhos em 2018, flutuando agora à deriva em uma órbita eterna ao redor do Sol. Um monumento silencioso à era em que descobrimos que o cosmos está cheio. Ele cumpriu sua missão. Ele nos mostrou que a galáxia é um pomar carregado de frutos. Mas saber que o fruto existe The Hubble and é Spitzer diferente space de provar. telescopes give us our first A distância tantalizing but entre blurry detectar uma glimpses into sombra the chemistry e of giant compreender um exoplanet mundo atmospheres. é o abismo que agora tentamos cruzar. A See this estatística fluctuation? nos dá That's esperança, the signature of mas the a wobble we've realidade been looking física for. exige provas. See this pattern here? Enquanto observamos a dança ressonante And look at dos this 7 wobble. mundos de TRAPPIST, That's the signature não we've been podemos searching deixar for. de nos perguntar se, em algum daqueles terminadores crepusculares, sob a luz de um sol vermelho e imóvel, alguém ou The stellar algo radiation olha para o céu, creates a devastating vê o false nosso Sol positive, a como question uma that keeps estrela astrobiologists insignificante awake at e se night. pergunta se está sozinho na imensidão. This intense A resposta stellar não está radiation mais nos splits the números, water, mas na creating a luz false frágil positive. que conseguimos capturar e dissecar. Será que a assinatura da vida é tão comum quanto os planetas que a hospedam? Ou The seremos camera nós pulls back o from único Earth, fantasma its na máquina? atmosphere now a stable Imagine 21% único fóton, oxygen. uma Its partícula atmosphere de now luz a stable solitária, 21% nascida no oxygen, coração a furioso de powerful uma estrela biosignature anã that is vermelha, impossible to explain lutando through por geology milênios, alone. apenas para alcançar a superfície de seu Sol. Quando finalmente se liberta, lançando-se na vastidão fria do cosmos, sua jornada está apenas começando. Ele viaja por trilhões de quilômetros de vácuo absoluto, um mensageiro silencioso The carregando a oceans, now assinatura de seu saturated, Criador. began to expel the Mas oxygen. pouco antes de A chegar aos massive espelhos release that would dourados de fundamentally nossos Known as the observatórios Great orbitais, Oxygenation Event, algo this massive extraordinário release of acontece. oxygen Esse fundamentally fóton altered the não planet's viaja atmosphere desimpedido. forever. Ele roça a borda de um mundo. Ele passa de raspão pela fina camada de gás que envolve um exoplaneta rochoso, um véu The tênue oxygen que bubbles are separa a immediately rocha absorbed by estéril the da iron-rich oceans, possibilidade de which begin vida. to rust and settle Nesse to the breve sea. momento de contato, a luz muda. Ela não é mais apenas a luz da estrela. Ela foi marcada. As moléculas na atmosfera daquele mundo distante roubaram comprimentos de onda específicos, absorvendo cores que nossos olhos não podem ver, mas que nossos instrumentos podem sentir. O fóton chega até nós não como uma simples iluminação, mas como um testemunho. Ele carrega o sabor do ar alienígena. Esta é a fronteira final da nossa busca. Não nos contentamos mais em saber que os planetas estão lá, ou quão grandes eles são, ou quão rápido orbitam. Agora, queremos respirar a atmosfera deles, através de anos-luz de escuridão. Entramos na era da caracterização atmosférica profunda, onde a luz se torna This um chemical prisma, disequilibrium através do is a qual clear tentamos signature of deslumbrar rebellion, a maquinaria an biológica unprecedented event de in outros planetary mundos. science. A técnica é sutil, quase impossível de conceber em sua delicadeza. Imagine tentar ver um vagalume voando ao lado de um holofote de estádio a quilômetros de distância. Agora, imagine que não queremos apenas ver o vagalume, mas analisar a fumaça de um cigarro aceso que o vagalume segura. É essa a magnitude do desafio The que a atmosphere reaches a espectroscopia state de of transmissão chemical enfrenta. equilibrium. The Quando um dynamic planeta chaos transita gives way diante to de sua predictable estrela, balance. uma fração minúscula da luz estelar passa através da atmosfera do planeta. Essa luz funciona
como um projetor The de light cinema. is spread into E a its full atmosfera spectrum, é o filme. revealing the cosmic O que é barcode. projetado em nossos Dark sensores lines indicate é o the presence. código de barras químico daquele mundo. The light is Durante spread into décadas, its full estivemos spectrum, limitados and a the ver o cosmic óbvio. barcode is revealed. Gigantes gasosos dark ferventes, mundos inchados, onde o hidrogênio e o hélio dominavam o espectro. Mas a nova geração de telescópios espaciais, colossos de espelhos dobráveis e escudos solares do tamanho de quadras de tênis, nos deu a chave para destrancar cofres The menores faint, e mais ancient preciosos. starlight from this world Estamos agora begins its caçando long journey os towards our desequilíbrios. telescopes. O universo ama o equilíbrio. A entropia, essa lei inexorável que dita o declínio de todas as coisas para a desordem e a estabilidade, exige que a química de um planeta morto seja previsível. Em um mundo sem vida, os gases reagem entre si até que não haja mais energia para ser trocada. The surface shows Eles more se active and assentam persistent em uma plate letargia tectonics, química. recycling O chemical dióxido nutrients de and carbono regulating the domina. climate. O nitrogênio permanece inerte. O vapor d'água pode existir, mas tudo está em repouso. É uma sala onde a Earth's festa gravity acabou há acts muito as a tempo powerful e a anchor, poeira holding a assentou. dense A atmosphere that vida, no shields the entanto, surface from é o these grande intense stellar perturbador. flares. A vida é uma revolta contra o equilíbrio. Ela pega moléculas The super-Earth's estáveis powerful gravity e as quebra, anchors a dense, rearranja protective átomos atmosphere. e cospe This is Earth next to a subprodutos que não super-Earth. deveriam estar lá. With Twee the diameter and Se olharmos 5 para times a the Terra mass, de uma it could be a perspectiva fundamentally cósmica, better home nossa for life. atmosfera é uma aberração As the química. search continues, É um a new escândalo class of planet termodinâmico. appears with startling Temos frequency in the oxigênio data. livre flutuando ao lado de metano. As the search Em continues, ambiente morto, a new class of esses planet dois appears with gases startling frequency in reagiriam the data, rapidamente, a super-Earth. queimando um ao outro até se transformarem em dióxido de carbono e água. O oxigênio é um gás agressivo, corrosivo, Zooming closer, we desesperado witness para the se ligar a intricate dance qualquer of coisa. molecules, the very O blueprint fato of de ele life persistir em unfolding. nossa atmosfera, compondo 1/5 do From a ar que single drop of respiramos, this liquid water, we zoom significa in to que see the algo está intricate chemistry of constantemente biology repondo. unfolding. Algo está bombeando oxigênio para o céu, mais rápido do que as rochas podem absorvê-lo. Essa é a assinatura que buscamos. Não procuramos homenzinhos verdes acenando, mas sim a fumaça metabólica de uma biosfera global. Buscamos o desequilíbrio químico simultâneo. A presença de metano por si só não é prova de vida. It's the Vulcões e paradox of the processos perfect geotérmicos distance. podem produzir. Move too close to O the flame oxigênio and you'll sozinho be scorched. pode ser criado pela luz ultravioleta, quebrando moléculas de água em um planeta oceânico que perdeu seus oceanos, um processo catastrófico e estéril. Mas encontrar ambos, encontrar oxigênio e metano dançando juntos na escuridão espectral, seria como encontrar um castelo de areia na praia enquanto a maré sobe. Alguém ou algo deve estar construindo-o constantemente, mas a luz nos conta mais do que apenas a composição do ar. Ela pode nos In this revelar small a section of cor the da sky, vida. thousands of worlds, Aqui na Terra, glowing dots, as plantas each desenvolveram uma maquinaria notável para colher a luz do nosso Sol amarelo. A clorofila absorve a luz azul e vermelha para alimentar a A fotossíntese, celestial mas rejeita census o taker verde, que é o of que vemos. unparalleled No patience. entanto, há algo que a vegetação rejeita ainda mais violentamente do que a cor verde: a luz infravermelha próxima. As plantas precisam de luz visível para viver, mas a luz infravermelha carrega calor demais sem a energia química necessária. Se absorvessem o infravermelho, as folhas cozinhariam. Então, a evolução as equipou com espelhos microscópicos. As florestas da Terra, as selvas, as algas na superfície dos oceanos, todas brilham intensamente no infravermelho. Se nossos olhos pudessem ver esse espectro, a vegetação não seria verde, mas de um branco ofuscante, quase metálico. Chamamos isso de borda vermelha da vegetação. É um salto abrupto na reflectância do planeta, uma falésia no gráfico do espectro de luz. É uma bioassinatura de superfície, não de gás.
É a impressão digital de continentes cobertos por organismos que aprenderam a comer a luz de sua estrela. Os astrônomos agora simulam como essa borda vermelha pareceria em mundos orbitando anãs vermelhas. Lá, onde a luz da estrela é fraca e avermelhada, a vida vegetal pode não ser verde. Para maximizar a pouca energia disponível, as plantas alienígenas podem ser negras, absorvendo cada fóton disponível, ou talvez roxas, ou de cores que não temos nomes. Mas a física da fotossíntese, a necessidade de rejeitar o calor excessivo, sugere que algum tipo de borda espectral deve existir. Estamos apontando nossos espelhos para o abismo, esperando ver o brilho infravermelho de uma floresta alienígena. No entanto, à medida que nossa visão se aguça, um paradoxo inquietante começa a tomar forma. A tecnologia nos aproxima da capacidade de declarar um planeta habitável, talvez até de confirmar que ele é habitado por micróbios ou musgos simples. Podemos detectar o oxigênio, podemos ver o metano. Podemos até vislumbrar a borda vermelha. Mas há um abismo intransponível entre encontrar mofo cósmico e encontrar uma mente. Isso nos traz de volta a distinção crucial entre um mundo vivo e um mundo tecnológico. A Terra foi habitada por bilhões de anos, antes que qualquer sinal de rádio escapasse de nossa ionosfera. Durante a vasta maioria da história do nosso planeta, um observador extraterrestre veria o oxigênio, veria o metano, veria a mudança sazonal do dióxido de carbono conforme a biosfera respirava. Eles saberiam que a vida estava aqui, mas eles não ouviriam nada, além do ruído estático dos relâmpagos e das auroras. A espectroscopia pode nos revelar a presença de vida, mas ela também pode amplificar o silêncio. Se começarmos a encontrar dezenas, centenas de mundos com atmosferas ricas em oxigênio, mundos onde a química grita a presença de biologia, e ainda assim, nossos radiotelescópios permanecerem mudos, o que isso nos diz sobre o nosso futuro? Isso sugeriria que a vida é comum, uma consequência inevitável da química complexa em superfícies molhadas. A sopa primordial borbulha em todos os cantos da galáxia, mas também sugeriria que a inteligência, ou pelo menos a inteligência tecnológica capaz de comunicação, é extraordinariamente rara. Ou, pior ainda, que ela é efêmera. Talvez as civilizações sejam como flores que desabrocham por uma noite cósmica e depois murcham, retornando ao silêncio pré-tecnológico ou extinguindo-se completamente. Podemos estar prestes a descobrir uma galáxia cheia de jardins, mas vazia de jardineiros. Ruínas biológicas, onde a evolução estagnou ou onde as espécies dominantes nunca olharam para cima com curiosidade suficiente para construir um transmissor. Há também a possibilidade de detectarmos algo que não é natural, mas que também não é um sinal de rádio: a poluição. Da mesma forma que o oxigênio é um subproduto da vida biológica, compostos industriais complexos, como os clorofluorocarbonetos, são subprodutos de uma civilização tecnológica que ainda não aprendeu a limpar sua própria sujeira. Estamos começando a procurar por essas tecnoassinaturas espectrais. Imagine detectar a atmosfera de um planeta e encontrar vestígios de gases artificiais que a natureza jamais produziria sozinha. Seria a descoberta arqueológica definitiva. A fumaça de uma indústria alienígena. A prova de que alguém lá fora está queimando recursos, talvez lutando contra as mesmas crises climáticas que nós. A luz que coletamos é velha. Ela traz notícias de um passado distante. Quando olhamos para um planeta a 1000 anos-luz de distância e detectamos oxigênio, estamos vendo aquele mundo como ele era 1000 anos atrás.
Se detectarmos poluição industrial, estamos vendo uma civilização que pode já ter perecido ou transcendido suas necessidades materiais. O céu é um livro de história, e estamos apenas aprendendo a ler as notas de rodapé escritas nas margens químicas das estrelas. Estamos na beira de um precipício epistemológico. Pela primeira vez na história humana, possuímos as ferramentas para responder à pergunta que nos assombra desde que o primeiro hominídeo olhou para as estrelas e sentiu um arrepio na espinha. Não precisamos mais de naves espaciais de dobra ou buracos de minhoca para saber. A resposta está flutuando na luz tênue que chega aos nossos telescópios todas as noites. Cada espectro que analisamos é um bilhete de loteria. A maioria será branco, revelando mundos sufocados por dióxido de carbono como Vênus, ou desertos congelados como Marte, ou gigantes gasosos, onde não há superfície para se estar. Mas a estatística, essa musa fria da ciência, sussurra que não podemos tirar bilhetes em branco para sempre. Em algum lugar, em meio aos bilhões de estrelas da Via Láctea, a luz passará por uma atmosfera que não obedece às regras da matéria morta. E quando encontrarmos esse ponto de luz azul pálido, quando virmos as linhas de absorção do oxigênio e do metano tremerem nos nossos monitores, a solidão da nossa espécie terminará. Ou será substituída por um tipo diferente de terror? O terror de saber que a vida é abundante, mas que estamos separados dela pelas vastas e intransponíveis distâncias do vácuo, condenados a observar os sinais de fumaça de vizinhos que nunca poderemos visitar, presos em nossas ilhas de matéria enquanto o universo se expande ao nosso redor. A busca por bioassinaturas é a busca por um espelho. Queremos ver se a natureza repetiu o seu maior truque. Queremos saber se a consciência é um acidente singular ou um imperativo cósmico. Enquanto os espelhos do James Webb e dos futuros observatórios gigantes se desdobram como flores de origami no frio do espaço, eles estão prontos para capturar os fantasmas químicos de mundos distantes. Estamos ouvindo a respiração da galáxia. E, por enquanto, o que ouvimos é o som do nosso próprio sangue pulsando em nossos ouvidos, esperando, ansiando por uma irregularidade no ritmo eterno das estrelas. Se encontrarmos vida, saberemos que o universo é um lar. Se não encontrarmos nada além de pedra e gás, saberemos que somos os guardiões solitários da chama da consciência. Qual dessas verdades é mais pesada para carregar? Era o Dia dos Namorados de 1990, e uma sonda robótica solitária corria silenciosamente para fora do nosso sistema solar. A 6 bilhões de quilômetros do calor do Sol, a Voyager 1 recebeu um último comando, uma instrução que parecia quase nostálgica para uma máquina construída com lógica fria e circuitos de ouro. A pedido do visionário Carl Sagan, a sonda girou suas câmeras para trás, olhando para o centro do sistema que a havia gerado. Ela tirou uma série de fotografias granuladas. Em uma delas, suspensa em um raio de luz solar espalhada pela ótica da câmera, havia um ponto, um pálido ponto azul, com menos de um pixel de tamanho. Ali estava tudo o que amamos, tudo o que conhecemos, todas as guerras e todas as canções de Ninar, confinadas a uma partícula de poeira, suspensa num raio de sol. Esta imagem, mais do que qualquer mapa estelar ou catálogo espectroscópico, define o capítulo final da nossa busca por outros mundos, pois ela nos confronta com a brutal realidade da escala. Passamos os capítulos anteriores maravilhados com a diversidade de exoplanetas, com os Júpiteres quentes e as superterras, com a química da vida e a dança das órbitas. Mas agora,
Ao olharmos para o abismo que separa a Terra de seus primos distantes, encontramos a barreira mais formidável de todas. Não é a falta de tecnologia, nem a falta de inteligência. É a própria estrutura do espaço-tempo. É a tirania da distância. Imagine que reduzíssemos o nosso Sol ao tamanho de uma toranja e a colocássemos em Nova York. A Terra seria um grão de areia a poucos metros de distância. Nesta escala, a estrela mais próxima, Próxima Centauri, estaria em outra toranja localizada em São Francisco. Entre esses dois frutos cítricos, não há nada senão um vazio quase perfeito. Um oceano de escuridão e frio, onde a matéria é tão rarefeita que um único átomo pode viajar por anos sem colidir com outro. É este o oceano que devemos atravessar. A luz, a mensageira mais rápida do universo, leva mais de 4 anos para cruzar esse abismo até o nosso vizinho mais próximo. Para as nossas naves mais velozes, construídas com a química de combustão que nos levou à Lua, a viagem levaria dezenas de milhares de anos. Uma civilização inteira nasceria, viveria e morreria antes que a sonda completasse 1% do trajeto. Mesmo que dominássemos a fusão nuclear, transformando o próprio fogo das estrelas em propulsão, estaríamos limitados pelas leis inflexíveis da relatividade restrita. Albert Einstein, em seus devaneios em Berna, percebeu que o universo tem um limite de velocidade. À medida que nos aproximamos da velocidade da luz, a energia necessária para acelerar aumenta exponencialmente. A massa do veículo torna-se efetivamente infinita. O universo conspira para nos manter presos em nossas ilhas gravitacionais. Para enviar uma nave do tamanho de um transatlântico a uma fração significativa da velocidade da luz, precisaríamos consumir a energia equivalente a toda a produção da humanidade durante séculos. E mesmo assim, a poeira interestelar, aqueles grãos microscópicos que flutuam inofensivamente no vácuo, atingiriam a fuselagem com a força de bombas nucleares táticas, devido à velocidade relativa do impacto. O meio interestelar não é apenas vazio. Em altas velocidades, ele é uma barreira de fogo. A quem sonha com atalhos, a física teórica nos permite brincar com equações onde o espaço-tempo se dobra. Falamos da métrica de Alcubierre, uma solução matemática onde uma nave não se move através do espaço, mas o espaço se move ao redor da nave, contraindo-se à frente e expandindo-se atrás, como um surfista deslizando numa onda do próprio tecido da realidade. Mas estas equações exigem formas de energia que talvez nem existam, massa negativa e densidades de energia que desafiam a nossa compreensão da mecânica quântica. Por enquanto, e talvez para sempre, estas são catedrais construídas com nuvens matemáticas, belas de se contemplar, mas impossíveis de habitar. Esta prisão de distâncias transforma a natureza da nossa busca. A descoberta de uma Terra 2.0 não é o prelúdio de uma migração. Não estamos a mapear o novo mundo para onde poderemos navegar quando o velho mundo se tornar inabitável. Não haverá caravelas cósmicas partindo de um planeta moribundo para colonizar Kepler 452b ou os mundos de Trappist. A física dita que estamos, para todos os fins práticos e imediatos, isolados. Este isolamento forçado altera profundamente o significado filosófico da descoberta. Quando encontramos um planeta rochoso na zona habitável de uma estrela distante, quando os nossos espectrômetros detectam o brilho sutil do oxigênio ou do metano em sua atmosfera, não estamos a olhar para um futuro lar. Estamos a olhar para um espelho. Estamos a ver o que a Terra poderia ter sido, ou o que ela poderá vir a ser. Cada exoplaneta descoberto
é uma lição de história alternativa. Vemos mundos onde o efeito estufa saiu de controle, transformando oceanos em vapor e chumbo em líquido. Of the billions of Aviso galaxies sombrio do in the destino de observable Vênus universe, e do we set potencial our sights futuro da on Terra. one. Vemos mundos despojados de suas atmosferas pelos ventos estelares, rochas estéreis que perderam seus escudos magnéticos, lembrando-nos da proteção invisível e frágil que o núcleo de ferro fundido da Terra nos proporciona. A busca por outros mundos torna-se, assim, uma busca para compreender a raridade e a precariedade do nosso próprio oásis. A verdadeira revolução não é a colonização, mas a perspectiva. Durante a maior parte da história humana, An island a Terra universe. foi o palco The central, Milky Way o spins imóvel with teatro da majestic criação. grace. Galileu e Appro- Copérnico moveram o palco, mas foi a caça aos exoplanetas que nos mostrou quão lotado é o teatro e, paradoxalmente, quão solitários A estamos em nosso camarote. fragile blue world. O paradoxo é palpável. O universo transborda de lugares onde a vida poderia existir, mas as muralhas de espaço e tempo nos impedem de tocar qualquer um deles. Podemos ver a luz de fogueiras distantes, mas nunca sentiremos o seu calor. Essa intocabilidade confere à Terra um valor inestimável. Se pudéssemos facilmente saltar para outro sistema estelar, se a dobra espacial fosse tão simples quanto ligar um motor, a destruição do nosso ecossistema seria uma tragédia, mas não uma sentença de morte. Poderíamos ser nômades cósmicos, consumindo mundos e seguindo em frente, como gafanhotos interestelares. Mas a tirania da luz nos nega essa saída. Ela nos força a enfrentar as consequências das nossas ações, aqui e agora. Não existe planeta B, não porque falte imobiliário no universo, mas porque a estrada para chegar lá é intransitável para uma civilização em crise. A astrobiologia, portanto, converge com a ecologia. Ao estudarmos as condições extremas necessárias para manter a água líquida em um planeta a 300 anos-luz de distância, aprendemos a valorizar o equilíbrio termodinâmico que nos mantém vivos. A fina camada de gás que respiramos, aquela faixa azulada que os astronautas veem curvar-se no horizonte, deixa de ser um dado adquirido e passa a ser entendida como uma anomalia estatística, uma fina película de ordem num universo que tende, inexoravelmente, ao caos e à entropia. A descoberta de outros mundos também refina a nossa busca por companhia. O grande silêncio que permeia o cosmos, a ausência de transmissões de rádio ou de megaestruturas visíveis, pode ser interpretado não como uma prova da nossa solidão, mas como uma prova da dificuldade da sobrevivência a longo prazo. Talvez civilizações tecnológicas sejam como flores no deserto, florescendo brevemente após uma chuva rara, apenas para murchar sob o sol implacável da instabilidade planetária ou da autodestruição, separadas umas das outras por vastas extensões de tempo e areia. Encontrar uma Terra 2.0 que seja habitável, mas desabitada, seria um lembrete assustador de que a inteligência não é o destino final da evolução, mas talvez um acidente fortuito For our e efêmero. ancestors, the night Por sky outro was lado, a canvas se of wonder, detectarmos sparking the bioassinaturas, first o questions about brilho our place químico in the de uma universe. biosfera ativa, saberemos que a vida é tenaz. Mas essa vida estará fora do nosso alcance. Seremos como prisioneiros em torres distantes, acenando uns para os outros através de janelas gradeadas. Poderemos trocar informações, enviar a enciclopédia da nossa existência através de ondas de rádio, um legado imortal viajando à velocidade da luz. Mas nunca apertaremos as mãos. A troca física de material biológico, o encontro de duas árvores evolutivas distintas, permanece um sonho barrado pelas leis da física. Isso nos traz de volta àquele ponto azul. A exploração espacial
muitas vezes criticada como um luxo ou uma fuga, revela-se como a ferramenta suprema de introspecção. Ao olharmos para fora, somos forçados a olhar para dentro. A vastidão hostil do espaço interestelar atua como um contraste e realça a hospitalidade da Terra. O frio de 270 graus negativos do vácuo faz com que o calor do Sol na pele pareça um milagre. A radiação cósmica que esteriliza a superfície de mundos sem campo magnético faz com que a brisa suave de uma tarde de primavera pareça um escudo impenetrável. Nós somos a consciência do universo, tentando entender a si mesma. E a primeira conclusão dessa autoanálise é que o berço da consciência é frágil. A busca por exoplanetas não é sobre encontrar um lugar para ir, é sobre entender onde estamos. É a compreensão de que somos passageiros de uma nave espacial natural, a Terra, que possui sistemas de suporte de vida complexos e interconectados, sistemas que não podemos replicar e que não podemos substituir. A tecnologia que nos permite detectar a oscilação de uma estrela causada pela gravidade de um planeta invisível é a mesma tecnologia que nos permite monitorar a saúde da nossa atmosfera. Os modelos climáticos que usamos para determinar se um exoplaneta pode ter água líquida são os mesmos que nos alertam sobre o aquecimento do nosso próprio mundo. O olhar telescópico e o olhar microscópico são dois lados da mesma moeda da sobrevivência. Assim, encerramos esta jornada não com as botas poeirentas em solo alienígena, mas com os pés firmemente plantados no solo sagrado do nosso próprio mundo. A busca continua, os telescópios ficarão maiores, os dados ficarão mais precisos. Encontraremos mundos com oceanos globais, mundos com florestas de cores inimagináveis, mundos onde o sol nunca se põe. Mas eles permanecerão, por muito tempo, como joias inalcançáveis no veludo negro da noite. E talvez seja assim que deva ser. A distância nos protege e nos ensina. Ela nos diz que a imortalidade da nossa espécie não será encontrada na fuga para as estrelas, mas na sabedoria de preservar o único santuário que temos. A verdadeira Terra 2.0 não está a parsecs de distância. Ela é a Terra que podemos construir aqui. Uma Terra curada, compreendida e protegida por uma espécie que finalmente percebeu o valor do seu pálido ponto azul. Enquanto as nossas sondas continuam a sua viagem silenciosa para a escuridão eterna, levando consigo discos de ouro com as nossas vozes e as nossas músicas. Elas servem como monumentos à nossa curiosidade e à nossa solidão. Se algum dia, num futuro inimaginavelmente distante, uma outra inteligência encontrar esses artefatos, saberão que existimos, saberão que olhamos para cima. Mas, acima de tudo, a existência dessas sondas prova que tivemos um lar de onde partir. E a grande questão que ecoa através dos anos-luz não é se estamos sozinhos, mas se seremos capazes de sobreviver à nossa própria adolescência tecnológica, tempo suficiente para que o universo note que estivemos aqui. We zoom into one of these candidate stars, an orange dwarf, slightly smaller and cooler than our sun, but with a much longer lifespan.